Oi, gente, bom dia. Então, a aulinha de hoje vai ser essa aqui, uma vasilha com morangos, tá bom? Eu fiz esse desenho aqui pra gente poder estar pintando juntas, tá? Esse desenho eu fiz na folha A4, mas se vocês quiserem estar ampliando, pode estar ampliando e adicionando mais algumas coisas aí, tipo uma hortênsia ou uma rosa aqui do lado, tá? Aí fica a gosto de vocês. Então, pra gente começar hoje, eu vou pegar aí o meu pincel número 10, ó. Tá? Com a minha tinta, a tinta ela tem que estar bem molinha, tá? E eu vou passar o clareador ou diluente nessa área de baixo aqui, onde a gente vai estar fazendo a parte do chão. Não precisa ser muita quantidade. Você coloca e espalha. Vou usar cores básicas, tá? Esse aqui é uma pintura para iniciante e eu venho com aqui, ó, com meu ocre ouro ou siena natural, tá? Aqui eu tô usando o siena natural fumê. Ó. Vou colocando, espalhando sempre na horizontal. Espalha bem, tá? E eu preciso criar um degradê aqui, tá? Então, essa parte de baixo aqui, ó, pode até voltar e colocar mais clareador, pra ter certeza de que ela vai ficar mais clara. Tá bom? Ó, acho que ficou marcado. Você vai vir na hora, enquanto está úmido, coloca o clareador novamente e aí você vem, ó, com o mesmo movimento na horizontal, esfumando e espalhando bem. Tá, gente? É importante criar esse degradê de cor e não deixar a tinta parada aqui. Depois que você fizer isso, eu quero que você pegue um pouquinho do sépia e você venha embaixo dos elementos aqui, tá? Do morango, que está na lateral. Ó, você coloca e espalha. E aqui na parte de baixo da tigela também, tá? Então, você tem que colocar e espalhar bem. Não precisa ser muito e não precisa ser abaixo de toda a tigela, não. Somente de um lado. Tá ok? Agora, com o canto do pincel, eu vou fazer aqui, ó, um fundinho entre as folhas, tá? Usando o siena natural fumê, ó, vou colocar uma gota, ó, onde eu quero aqui, certo? Ó, coloquei, ó, venho com a tinta, com o pincel, né, espalhando, ó. Pego um pouquinho de tinta novamente e eu venho aqui, ó. Como acabou dando muita tinta, o que eu faço? Eu espalho, ó, com movimento circular, gente, eu vou esfumando bem pra não ficar marcado esse fundo. Tá? O fundo é a primeira coisa que a gente faz, então a gente precisa aprender a fazer. Pra não ficar aquele fundo pesado, tá? Ó, eu espalho aqui o clareador. E aí, eu pego um pouquinho de tinta. Sempre com o cantinho do pincel e pouca tinta, tá? Pode ser feito com pincel chato ou pincel pituá. Só que com o pituá, esses cantinhos não dá pra fazer. Você tem que fazer à mão, tá? À mão assim, com o pincelzinho menor. Ó, só um pouquinho. Aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, eu quero mais clara. Então, eu fiz só com a sujeirinha mesmo do pincel.
certo? Aqui nesse canto aqui, gente, ó, também a gente tem que fazer o fundo, tá? Aí é com siena natural fumê. Ó. Aqui eu passei por cima da folha um pouquinho, mas não tem problema, tá? Aqui, ó, vou espalhar bem. E o nosso fundo tá pronto, tá? Esse é bem rápido, usando apenas duas cores. Siena natural fumê e o sépia. Agora, a gente vai estar passando para as folhas. Tá? As folhas, eu quero que vocês diluam ou num pratinho, ou num vidro que a tinta está quase acabando aí, tá? Porque as folhas do morango, ela tem umas serrinhas em toda a volta da borda dela. E o ideal é você representar isso, tá? Se você começar a fazer e tiver muita dificuldade, pode fazer aquela folha lisa normal, tá bom? Mas o ideal seria você fazer a folha como ela é do morango, tá? Mas eu sei que às vezes é um pouco complicado. Eu peguei aqui, ó, verde pinheiro e branco. E um pouco de branco. Vou colocar aqui um pouco de soro no meu branco, porque o branco ele seca muito rápido. E hoje tá bem quente. Ó. Tá? Posso abrir também, gente, a minha tinta verde pântano, caso precise de eu dar profundidade aqui, tá? Então, tô usando, ó, o mesmo pincel, tá? O que eu vou fazer, ó? Vou pegar tinta de um lado só do pincel, de um lado só mesmo, tá? Vou começar, ó, de cima, ó, puxando. E o movimento do pincel, ó, tem que ir fazendo as serrinhas, tá? Da folha, ó. Você vem tremendo o pincel. Ó. E aí, você vai puxando, ó, para o centro essa tinta. Por isso, a sua tinta tem que estar bem molinha, tá? Ó, de um lado, você vai pegar o verde pântano e vai colocar a sombra, ó. Esfume bem, ó. E aí, do outro, você vai colocar o branco, ó. Tá? E vai esfumando pra cima do verde pra integrar uma cor na outra aí. E não ficar divisões. Certo? Ó. Agora, você vai vir, ó, da borda da folha, com um pouco do branco, só com a sujeirinha do pincel, fazendo aqui umas lervurinhas, ó. Tá? Outra mesma coisa, você vem da borda, ó, com tinta no canto do pincel, criando aqui umas lervuras, tá? Só pra dar um pouco de movimento na folha. Então, dessa mesma forma, a gente vai estar trabalhando todas as outras folhas. Tem uma folha aqui na lateral que ela está dobrada. Então, vamos fazer ela pra vocês verem, tá? Vamos pegar a tinta de um lado só do pincel e vamos aqui, ó, na dobra, pegar de cima. Mais tinta. E eu venho, ó, na outra lateral agora. Tá? A serrinha, gente, da folha não precisa ficar muito certinha, não, tá?
aqui, ó, vai ficar reto, tá? Essa parte da dobra aqui. Agora, com verde pântano, eu escureço a dobra. Aqui. Deste lado vai ficar mais escuro. Eu posso passar por cima de tudo e depois eu crio a dobra aqui. Venho com branco. Se você não quiser estar usando branco, pode ser qualquer tom de verde um pouco mais claro, tá? Aqui, ó, eu venho com a sujeirinha do pincel iluminando aqui a lateral. Agora, com o branco de um lado só, eu vou vir fazendo a serrinha com a tinta para baixo, ó. Ó. E eu puxo pra cima. Tá? Se eu quiser criar umas lervuras aqui, ó, eu posso. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, umas pequenas lervuras só pra dar um pouco mais de movimento. Tá? E a nossa folha tá pronta. Agora, tem mais 3 folhas, eu quero que você repita esse mesmo passo em todas as outras folhas, porque a gente já vai começar fazendo aqui, ó, essas partes mais escurinhas da tigela, tá? Depois a gente vai passar pros morangos. Então, pinte as outras folhas, que eu vou pegar um pincel menor pra gente tá fazendo a profundidade da tigela, tá? Ó, movimentei a câmera aqui, eu quero gravar um vídeo só pra vocês, então eu tô fazendo assim pra poder o vídeo carregar no Face, senão ele não consegue carregar se ele ficar muito grande, tá? Então, ó, com a cor preta, um pincel pequeno, eu vou fazer aqui, ó, o preenchimento da borda interna da tigela. Se você não quiser colocar preto, quiser colocar, por exemplo, branco, pode ser, tá? Só que o branco aí você vai ter que lembrar de colocar a sombra dos morangos. Tá? Aqui, ó. Tem que ser um pincel bem pequeno. Tá? Aqui, ó, nesse cantinho. Ó, no cantinho também, ó. No cantinho da folha. Depois que fizer o preenchimento, a gente vai estar passando para os morangos, tá? Vamos trocar de pincel agora. E vamos fazer os morangos. Para os morangos, você pode estar usando amarelo ouro ou pode estar usando o marfim para dar a iluminação aqui, tá? Então, eu vou usar primeiro o marfim e vou usar o amarelo ouro nesse do meio aqui para vocês entenderem a diferença entre usar uma cor e outra. Aí, vocês vão ver o que vocês gostam ou não. Pra começar, eu vou colocar um pingo do diluente, tá? Aqui onde eu vou colocar a minha claridade aqui. Vou lavar meu pincel direito, porque ele ainda tá sujo do verde. Ó. Vou pegar o marfim e eu vou vir aqui onde eu quero a minha luz, ó, e vou colocar. É o processo da luz molhada. Coloquei o marfim. Vou começar a entrar com as minhas cores aqui, tá? Então, eu vou entrar, ó, com o púrpura. E aqui eu utilizei o vermelho fogo, mas vocês podem estar utilizando aí qualquer vermelho. O vermelho tomate mesmo é uma cor que eu acho muito bonita, tá? Com o vermelho fogo, ó, eu vou vir aqui, ó, em volta, marquei só pra vocês poderem ver. Agora, com o movimento de vai e vem, ó, eu venho próximo ao marfim que eu coloquei e eu vou esfumando, ó. Tá? Eu não posso tampar todo o meu marfim, tá?
Ó. Espalha bem mesmo, tem que ficar, criar um degradê bem bonito aí. Agora eu vou vir com púrpura, ó, na borda, abaixo do vermelho fogo. Ó, vou unindo aqui os tons sem subir muito com o púrpura. Morango, ele é bem simplesinho de pintar. Ó, movimento bem. Atenção, tá, gente, aos contornos. Ó. E a gente basicamente tem a parte da base do morango toda pronta. Tá? Agora a gente vai estar fazendo esse aqui. Pra esse daí, a gente vai precisar fazer ele um pouco mais escuro, tá? Por quê? Porque ele está por baixo. Aí eu vou pegar aqui uma tinta vinho, que eu vou precisar dele. Vou utilizar agora o amarelo ouro pra fazer a iluminação, tá? Aí eu venho, ó, com o amarelo ouro aqui nessa parte central, ó. Tá? E eu vou entrando agora com os meus tons de vermelho, ó. Pode utilizar um pincel menor. Tentando dar uma preservada nesse amarelo ouro que a gente colocou. Ó, quando você chegar perto do amarelo ouro, você pode esfumar até em cima dele, tá? Mas com a mão bem leve. Com a mão bem leve pra você não formar aí um tom de laranja, porque senão você forma um laranja. Ó, agora eu tô com púrpura. Essa parte de baixo aqui, ó, que passou por baixo dos outros morangos, eu só completo ele. Tá? Com púrpura, vou vir agora com um pouquinho do vinho e eu vou fazer a bordinha aqui, ó. A sombra. Com a cor vinho. Tá? Se quiser aqui, ó, com a sujeirinha, pôr um pouquinho de vinho aqui também nesse, você pode pôr. Esfume bem. Tá vendo? Esse morango aqui, ele fica com a tonalidade um pouco diferente desse daqui que a gente faz com amarelo ouro, tá? Aí vocês têm que escolher qual cor que vocês mais gostaram. Tá? Então, agora a gente vai fazer esse daqui, ó, esse morango aqui. Vou fazer ele também com amarelo ouro, porque aquele lá, ele tá mais escondidinho, tá? Então, eu vou colocar, ó. Como o meu amarelo ouro tá muito molinho, eu posso colocar ele aqui sem precisar colocar o clareador ou diluente, ó. Vermelho fogo. Com a mão bem leve, eu venho esfumando agora, ó. Minha mão tá bem levezinha mesmo. Sem colocar força. Certo? Agora, púrpura. E um pouco do vinho. O vinho tem que ficar nessa parte de baixo, porque tá dentro da tigela. Então, a borda da tigela ia fazer um pouco de sombra, tá?
Agora eu vou lavar o meu pincel. E eu vou adicionar um pouquinho do marfim aqui, ó. Tá? Só pra dar uma pequena iluminação. Certo? Essa aqui é a base que a gente tá fazendo. Depois a gente vai voltar pra tá fazendo as sementes aí. Agora, esse de baixo aqui, ó, eu vou fazer só com o marfim. Eu, particularmente, gosto de fazer mais com o marfim. Eu acho que fica mais natural. Mas aí vocês escolhem o que vocês querem, tá? Ó, desta vez, eu vou colocar o marfim na parte de baixo do meu morango, ó. Fiz o contorno subindo. Venho com o vermelho, ó. Ó. Vou esfumando, ó. Pra que possa integrar bem aqui, ó. Deixa eu virar bem a câmera aqui pra vocês poderem ver o que eu estou fazendo. Com o vermelho. Depois eu venho com púrpura. Lembre-se do degradê de cor que a gente precisa tá fazendo, tá? E aí, depois, com o canto do pincel, eu venho com o vinho, tá? Eu posso ir misturando uma cor com a outra. Vermelho, fogo e vinho. Ó. E tem que esfumar bem mesmo. Esse pincel que eu tô usando, gente, ele não é muito bom pra mim fazer as bordinhas aqui, ó. Eu gosto das bordinhas bem retinhas. Outra coisa bem importante, gente, é a sua tinta tá molinha, tá? Ó, esfumo bem. Aqui no centro, ó, vou colocar um pouco mais do vermelho, do fogo, do vermelho fogo, limpo. E aí eu venho com o marfim e vou dar uma retocada aqui, ó. Tá? Então, toda a base do nosso morango tá pronto. Agora, eu quero que vocês peguem aí, ó, o vinho. Vou colocar um pouco de soro no meu, que o meu tá muito grosso. Eu não gosto de trabalhar com a tinta grossa dessa forma. E a gente vai colocar aquelas sementinhas, tá? Pra sementinha, gente, eu tô usando vinho, o pincel número 2, que é um pincel com as cerdas bem pequenas, tá? E o que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte forma, ó. Vou pegar a tinta de lado e eu vou vir, ó, apertando, só apertando aqui, ó. Não precisa ser muito. Você vai fazer isso em todos os morangos, tá? A quantidade que você quiser. Ó, desta forma. Agora, nesse outro aqui, ó. Pronto, fizemos isso. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o amarelo ouro, ó, pouca tinta. E vou vir agora dentro de cada, colocando um pouquinho desse amarelo ouro, ó. Sem tampar, tá, pessoal?
sem tampar o vinho que a gente acabou de colocar. Pode usar até um pincelzinho menor. Um pincel filete, por exemplo. Ó. Pra iluminar dentro, tá? Aqui eu tô colocando um pouquinho mais de tinta. Tô fazendo no do canto aqui, ó. Quando secar, vai ficar um pouquinho menor. Ó. Esse é o morango básico para iniciante, tá? Agora eu vou tampar as minhas tintas. Vou abrir a tinta verde musgo. Vou pegar um pincel menor. O pincel tá muito grande. Só um minuto, por favor. Achei um pincelzinho menor aqui. Peguei o pincel número 4 agora. A minha tinta, ela tem que estar bem molinha. E eu vou fazer o preenchimento das sépalas, tá? Ó, vamos fazer isso daqui. Cuidado pra vocês não manchar, tá? O morango que a gente acabou de fazer o preenchimento, ó. Primeiro, a gente vai preencher a sépala. Essa parte verde aqui, gente, eu não sei se é assim que fala, tá? Ó. Fez o preenchimento, eu vou vir dando profundidade, tá? Com o verde panta. Então, eu vou colocar a profundidade, ó, neste lado. E todas as minhas profundidades vai ser do mesmo lado, ó. Só colocar na lateral, ó, dá uma esfumadinha. Tá? Agora, a gente vai colocar a iluminação. Lavo o meu pincel, eu posso vir com branco ou eu posso estar vindo com marfim. Com tinta de um lado só do pincel e eu venho ao contrário de onde eu coloquei a sombra, né, a profundidade, eu coloco o marfim pra tá iluminando aqui a sépala, ó. Se caso, depois que secar, vocês quiserem retocar, pode estar retocando. Essa sépala daqui, ó, ela vai ter luz dos dois lados, tá? Porque ela está por cima da folha. Certo? Então, dessa forma, a gente vai fazer todas as sépalas aqui. Desse mesmo jeito, tá bom? Agora, a gente já passou aqui pra tigela, tá? Ó, vou preencher ela bem preenchida com preto. Bastante tinta pra não ficar pontinhos brancos. Tá? Esse passo aqui é só mesmo preencher, atenção às bordas. Tá? Eu vou fazer ela aqui bem simples, ó, com preto. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Eu vou vir com um branco, tá? Poderia ser com cinza? Sim, poderia ser com cinza também, tá? Eu já tô com um branco aqui, eu vou fazer com um branco. Então, eu vou pegar a tinta de um lado só e eu vou vir aqui, ó, marcando a borda da tigela, tá?
Ó. Tá? Vou esfumar pra não ficar acúmulo de tinta. E o branco, ele vai se tornar cinza aqui. Tá? Vou pegar tinta de um lado só, em toda a extensão do pincel, e eu vou vir, ó, com o branco marcando aqui, ó. A parte de baixo da tigela. Se vocês quiserem fazer essa tigela se tornar uma cesta, também dá pra tá fazendo, tá bom? Agora, com tinta de um lado só do pincel, ó, eu venho fazendo aquelas marcações que tem no desenho. Se vocês quiserem, se não quiserem, não precisa estar fazendo, tá? Pode estar fazendo, por exemplo, bolinhas, que é mais prático. Ó. Aqui no meio fica mais retinho e mais curvada, ó, nas bordas, tá? Desta forma. Viu como esse desenho ele é bem facinho, bem simplesinho, para iniciante mesmo, tá? Aí agora eu vou tá fazendo para esse espaço aqui que ficou sem tá preenchendo, sem ter um elemento aí para dar acabamento, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, na borda aqui eu vou colocar o meu clareador ou diluente, aqui tô usando diluente. Vou pegar a cor violeta. Pode ser a cor que você quiser, tá? Escolha um tom que você goste. Ó, com bastante tinta, eu vou vir, ó, daqui de baixo. Ó, cuidado pra não borrar aqui os morangos. Ó, e aqui eu vou subir um pouco com essa tinta, com movimento circular, esfumando ela, ó. Ó, pra suavizar, tá? Vou pegar um pouquinho do branco e vou vir aqui, ó. Vou até colocar assim só pra vocês verem, tá? Não precisa fazer como eu fiz, não. Ó. Suavizei, tá? Com a sujeirinha do pincel, com as duas cores, eu vou fazer um lilás mais clarinho, ó. E vou simular aqui umas pétalazinhas assim, com esse tonzinho de lilás. Lembrando que essa parte de baixo aqui, ó, tem que ficar bem escura, tá? Pra criar o degradê aqui, é a mesma coisa da hortênsia, gente. Essas florzinhas que a gente usa pra tá complementando aí, tá bom? Agora, eu vou trabalhar com o branco, com o pincel da Condor 421. E vamos fazer as florzinhas aqui, tá? Eu vou dar um zoom. Ó, desta forma. Minha tinta branca tem que estar molinha. Vou pegar a tinta, ó, com o canto do pincel. E eu vou formar aqui aquelas florzinhas, como a gente faz na hortênsia, ó, em forma de gota. Ó, primeiro a gente faz um triângulo. Aí depois a gente faz mais, pode fazer mais duas ou mais uma pétala. Ó, tá? As florzinhas devem ficar bem juntinhas, tá? Não uma em cima da outra pra tampar o fundo totalmente, tá? Bem próximas, ó.
E aqui a gente vai fazendo as florzinhas. Ó, só giro o meu pincel. Aqui eu posso dar pequenas batidinhas, ó. Pra simular que abaixo tem outra florzinha. Ó. Fazendo o triângulozinho. Aí, onde der, você encaixa mais uma pétala aqui, ó. Desta forma, você vai fazendo, preenchendo aqui todo o seu espaço, tá? No local onde não der pra você colocar uma florzinha de 5 pétalas ou de 4 pétalas, pode fazer com 2, pode fazer com 3. O importante é ver o fundo sem aparecer muito. Ó. E assim você vai fazendo, sempre pegando tinta com o canto do pincel, girando e fazendo a pétala em forma de gota. Ó. Tá? Pode passar em cima da folha. Aqui eu vou colocar mais uma, ó. E as nossas florzinhas estão prontas, florzinha de acabamento, tá? Agora, com o amarelo canário, eu vou pegar, ó, amarelo canário ou amarelo ouro. Tinta com o canto do pincel e eu vou vir fazendo aqui o miolinho de cada flor, ó. Primeiro eu começo fazendo nas florzinhas que estão mais em cima, né, mais visível. E aí depois eu coloco em alguns pontinhos, ó, simulando como se tivesse por baixo aparecendo só o miolinho. Tá? E tá pronto. Bem facinho, né? Agora, com o verde pinheiro, deixa eu tirar o zoom. Ó, com o verde pinheiro, eu vou pegar a tinta com esse mesmo pincel macio, ó, e eu vou fazer uns galinhos, ó. Pincel bem em pé, tinta de um lado só. Ó. E aí, eu puxo assim, fazendo uns galinhos de acabamento, tá? Esses galinhos, gente, de acabamento, eles são opcionais. Você pode fazer miosote, tá? Pode fazer folhinhas fantasma. Assim, ó. Com a tinta bem diluída, bem molinha, ó. Pode estar fazendo as folhinhas fantasmas. Aí, vocês escolhem o acabamento que vocês querem dar no trabalho de vocês, tá? Eu deixo livre para vocês poderem praticar aí a criatividade e fazer de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Se precisar, vocês podem estar retocando esse amarelo ouro, tá? É bom que fique um cúmulo de tinta, porque ele é meio transparente, tá bom, gente? Então, essa foi nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí uma foto colorida, o risco e o guia de cores para vocês poderem estar reproduzindo, tá? Se tiver alguma dúvida, pode estar falando comigo pelo WhatsApp. E fiquem com Deus e até a próxima.